Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo com algumas modificações da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 59, cujo título do capítulo é Humildade e Jesus. Vivendo o dia a dia dos homens, Jesus envolvia a todos com imensa ternura. Aclamado pelos beneficiários da sua afabilidade, da sua misericórdia, ele não se deixava envolver pelos elogios. Pelo contrário, ele desaparecia muitas vezes para meditar em silêncio. Surrado pelos algozes, ele não absorvia o tóxico do desespero que eles emanavam, prejudicando-se uns aos outros no hediondo crime da crucificação. De coração acessível, de espírito aberto, todo o seu ministério foi construído com palavras simples do povo, palavras conhecidas do povo, com respeito e amor pela humanidade. Combativo por excelência, não se amesquinhava diante das querelas farisaicas e nem tomou o partido dos fortes que esmagava o povo, a grande massa de sofredores, o rebanho no qual a dor e a aflição se galvanizavam, era o seu grande amor. Era a sua paixão. O mesmo povo que, sob influência nefasta, desdenhou dos seus sofrimentos e o conduziu à cruz, e para o qual ele retornou das esferas mais altas para continuar a amá-lo e a sofrê-lo. Ele sempre esteve no meio do povo, falando a linguagem do povo, vivendo a vida do povo. Mestre, ele fez-se amigo das criancinhas e experimentou novamente as alegrias infantis. Guia, seguiu por estradas ásperas, sempre comedido e discreto, como o perfume de lavanda orientando a todos. Sábio, utilizou das lições populares para tecer o imperecível apostolado do seu ministério. Excelente, não aceitou a adjetivação de bom, afirmando que somente o Pai era digno desse elogio. Sadio, sustentou e curou a muitos, atendeu à fome e à sede de grande número de pessoas que o buscavam frequentemente. Trabalhador, otimizou as tarefas para não cansar aqueles a quem convidou para o exercício divino da fraternidade. E ele nunca se exaltou entre aqueles que partilhavam com ele do dia a dia, que o cercavam. Pelo contrário, ele se perdeu no meio da multidão, apesar da beleza transcendente de uma energia que dele emanava constantemente. E nas breves horas de repouso, após as fadigas do dia a dia, ele sempre se refugiava para se submeter ao Pai, Jesus e à humildade. Nem rebeldia, nem engrandecimento. Por exemplo, com relação aos tributos, apesar de injusto, por respeito à lei, ele pagou os tributos. Segundo exemplo, apesar de inócuas as abluções, ele as aceitou. Apesar de nenhum valor espiritual nas abluções, ele as aceitou. Porém, ele não se submeteu às mesquinhas exigências da religião e do povo. Censurou com autoridade a lapidação da mulher adúltera, ensinando que a retificação dos equívocos deve ocorrer com amor. Censurou também as práticas externas,
As considerações externas, como o jejum ou a oração em voz alta, referindo-se sempre ao mundo interno, na qual existe a razão de onde procede todas as ações. E, quando esteve presente diante do representante do império, numa situação de muita dificuldade para ele, ele se comportou com dignidade e nobreza, rei que era, porém, referindo-se a Deus, glorificando o Pai. Não nos esqueçamos jamais de Jesus, não nos esqueçamos da sua lição de humildade. E sempre que possível, fujamos à posição de destaque, aos aplausos vazios, às considerações transitórias. Não tenhamos um entusiasmo excessivo no sucesso e não tenhamos um desânimo significativo no insucesso. Aqueles que o vaiaram no caminho do Gólgota são os mesmos que na véspera o consagraram. Em triunfo ou em queda aparente, busquemos sempre a Jesus, o seu coração vigilante e condutor. Elegendo a humildade, nós não teremos olhos nem para a consagração, nem para o apedrejamento, porque a humildade nos falará exclusivamente daquilo que nós devemos fazer, do caminho que devemos percorrer e das lutas e dificuldades que devemos vencer, ensinando-nos sempre a humildade, a perdoar e a amar sem cansaço, porque se a humildade estiver conosco, é sinal de que Jesus nos acompanha na trilha de redenção. Que Jesus nos abençoe.